Tem muita gente que tenta resolver os seus problemas de um único jeito, com a força da sua mão, com a força do seu braço, do jeito que ele acha melhor. E só quando não tem mais jeito que ele vai tentar resolver do jeito do Senhor. Quando tentou fazer de tudo do seu jeito, com todas as suas forças, aí que ele depois, quando quebra a cara, que vai tentar resolver do jeito certo, que seria o jeito com o Senhor. Irmãos, existe um jeito da gente mudar de vida. Existe um jeito da gente passar por esse mundo de outra maneira. Cada vez mais eu tenho sentido as pessoas sofrendo aqui. Claro, a gente mora, a gente trabalha, a gente vive, a gente tem amigos. Enquanto a palavra de Deus nos dá uma promessa de esperança, de nova vida, de vida em abundância. Tá, aí eu me pergunto, onde é que está o problema, Senhor? E Deus falou comigo através de um texto, que existe um jeito de a gente mudar de vida. É entregando tudo para Deus. A gente fala muito disso, entrega a tua vida ao Senhor, não é? A gente fala em entregar a vida para Deus. E tem muita gente que entrega a vida para o Senhor. Mas o carro é dele. A casa é dele. A televisão é dele. Tudo é dele. Mas a vida ele diz que é do Senhor. O que ele quer dizer é o seguinte: quando eu morrer, eu vou para o céu. Mas enquanto eu estiver aqui na terra, é meu. Tá bom, Senhor? E quando o Senhor nos convida para entregar a vida, irmãos, é entregar tudo para Deus. Sabe o que nós somos diante do Senhor? Tinha uma expressão antiga que chamava de mordomo, né? Mas para a gente, na nossa sociedade, falar de mordomo é uma coisa de novela, né? Vamos colocar como administradores das coisas que o Senhor nos deu. Nós somos administradores, irmãos. O carro que eu tenho não é meu, é do Senhor. Então eu tenho que administrar com muito mais carinho. A casa que eu tenho não é minha. É do Senhor. Não, mesmo não é minha mesmo, é da Caixa ainda, né? Essa não é minha mesmo ainda. Mas suponha que fosse minha, também não era. Mas a gente vive um momento que as pessoas querem ter posse. Dizer assim, isso aqui é meu. Enquanto não for meu, não é de ninguém, é meu, tem que ser meu. A lâmpada é minha. As coisas são minhas. Irmãos, e conversão que leva a ter vida em abundância é dizer assim, Senhor, eu entrego tudo a Ti, Senhor. Eu entrego a minha vida e entrego as minhas coisas ao Senhor. Mas Deus não pede para que a gente venha aqui, deixa tudo aqui na igreja e tu volta para casa. Não é assim. O jeito de Deus agir é o seguinte: Ele devolve para você cuidar como administrador dele. Amém? Então, a tua família não é tua família. É uma família que Deus deu para você cuidar. O filho que você tem não é teu. Deus te colocou ele na tua vida para você cuidar dele. Isso é conversão, isso é mudança de vida. E quando a gente tem essa mente, a gente tem a vida transformada assim, as coisas mudam, as lutas mudam. Tu vai orar diferente, Senhor, por que esse trabalho que o Senhor me deu, que pertence ao Senhor, está me incomodando tanto? E quando tu começa a pensar em promoção, tu está promovendo ao Senhor. Já pensaram nisso? Tu não está te promovendo, tu está promovendo a Deus. Mas o problema é que a gente está tão cego por esse mundo, de querer crescer, de querer coisas para nós de forma egoísta, tão mesquinhas, que a gente não percebe a maravilha que é entregar tudo para Deus. Porque quando também dá tudo errado, Deus vai estar ali do teu lado. O que é que está acontecendo? Eu estou aí para te ajudar. E existe um texto que fala muito bem disso, que hoje ele falou comigo profundamente. Já tem falado durante a semana, mas hoje encerrou, assim, orando hoje à tarde. Eu estava vindo trabalhando esse texto de um jeito, e hoje ele
ele se revelou de outra maneira. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 16, onde Jesus fala de um administrador, que aos olhos humanos parece um administrador assim corrupto, e era mesmo. E até eu perguntava, Senhor, por que o Senhor elogia esse homem aqui? Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, do versículo 1 em diante. Aqui Jesus está trazendo uma parábola para ensinar os seus súditos de como servir a Deus. E assim diz o Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas de sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo, lógico. E agora o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Aí ele teve uma ideia. Já sei o que vou dizer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para o outro perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 moedas de trigo, medidas, né? Respondeu ele: escreva 800. 80, está certo. Mandou o administrador. Versículo 8. E o patrão disse ao administrador desonesto, desculpa aqui, irmão, a sombra pegou. Desonesto e elogiou pela sua esperteza. Interessante que aqui o patrão elogiou um cara que estava roubando. E Jesus traz isso à tona, um cara que não estava fazendo certo. Que ele pegou uma situação e fez algo para se beneficiar. Se alguém devia 100, ele mudava a conta e passava para 80. Com isso, ele conseguiu baixar a conta de muita gente e ficar amigo desses caras. Essa era a ideia dele. E ele ainda falou: esse cara é esperto. E eu me perguntei: Senhor, para que isso? O que é que isso significa? Quer dizer que a gente deve ser assim? Não, não é isso. Aí continua aqui. Aí Jesus fala: as pessoas desse mundo são muito mais espertas nos negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês: usem a riqueza desse mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas desse mundo, quem vai por vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Versículo 12. E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também não podem servir ao dinheiro. Não dá para servir a Deus e servir ao dinheiro. Toda essa parábola está falando de céu, irmãos. Está falando da nossa passagem aqui por esse mundo. Quando ele fala do administrador, ele está falando de uma pessoa corrupta, tal, que vive no mundo e acha que dá para resolver tudo aqui. Toda essa história está falando de salvação e de administração daquilo que Deus nos deu. Deus nos deu todas as coisas para a gente cuidar, e a gente deve cuidar com muito carinho. E aqui existem alguns princípios que a gente deve gravar no nosso coração e na nossa mente para servir a Deus de maneira íntegra e verdadeira. Porque tem muita gente que acha que para ser cristão é só ser abençoado aqui. Não, é abençoado eternamente, amém? Não vai acabar. Agora a gente quer viver para sempre aqui, né? Irmão, nós somos limitados, nós somos finitos enquanto humanos.
Depois que nós seremos ressuscitados, iremos para a glória. Mas a gente se apega tanto a esse mundo natural. E a gente não sabe se vai viver até amanhã. Mas a gente se apega com unhas e dentes. E aqui existem algumas lições que eu acho importante para que a gente mude de vida. E mudando de vida, a gente começa a ter uma vida diferente, um jeito alegre de viver, um jeito descansado, um jeito em paz. A gente começa a viver em paz quando a gente vive da maneira que o Senhor nos chamou para viver. Uma das lições que eu tiro desse texto, olhando todo o texto, que ele quer dizer é a seguinte: tudo pertence a Deus, amém? Todas as coisas pertencem ao Senhor. O teu emprego pertence ao Senhor, a tua casa pertence ao Senhor. Tudo pertence a Deus. E Deus te colocou como um administrador, um mordomo, alguém que vai cuidar daquilo que o Senhor colocou ao teu cuidado. E o que é que eu vejo hoje no povo de Deus? Eles achando que as coisas são deles, dá para tratar de qualquer jeito. Não dá, irmãos. Se as coisas são do Senhor, a gente deve ter muito mais zelo, mais cuidado, mais carinho. E mais desapego. Todas as coisas são para o Senhor. E isso significa, esse administrador é o nosso Deus. Quando ele voltar, Jesus quando voltar, ele vai pegar cada um de nós, vai fazer com que a gente preste conta daquilo que a gente fez, daquilo que a gente está fazendo. Ninguém mais prega que Jesus voltará, mas ele vai voltar. E vai te chamar num canto lá na administração, os prestadores de conta, e vai dizer: o que é que tu fez disso? O que é que tu fez da tua vida? O que é que tu fez com as tuas coisas? Tu cuidou dela para quem? Para ti? Eu te dei tudo para tu glorificar o meu nome. A prestação de conta vai ser diante do Senhor, amém? As coisas são do Senhor. E se a gente entrega para Ele, irmão, a gente fica em paz. A Bíblia fala onde a traça e a ferrugem não vão corroer. A gente não deve se apegar a esses tesouros materiais. Claro que a gente deve ter uma boa vida, a gente deve lutar, deve trabalhar. Mas entendendo que a vida aqui é passageira. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Então evite as paixões carnais que estão sempre lutando contra a nossa alma, contra o nosso espírito. Evite essa paixão, esse apego. Hoje a gente vive na igreja do Brasil uma ideia de prosperidade, ou seja, que quanto mais você tem, mais abençoado, mais esse mundo vai acabar, irmão. Dezembro está chegando. Suponha que fosse verdade o mundo acabasse em dezembro, como diz o povo. E aí? E fosse diante do Senhor e ele perguntasse: aí, como é que está lidando com a tua família e com as coisas? O que é que tu ia dizer? Não vai chegar para Deus pegadinha do malandro, gugu iê para ele, que não vai dar certo. Ele sabe da tua vida. Como você tem cuidado das coisas dele? Aí tem dois tipos de pessoas: as pessoas que entregaram tudo para Deus e as pessoas que não entregaram. Aí ele vai falar para ti: se afaste-se de mim, vocês que só fazem a maldade. Em Mateus capítulo 7, 21. Não é todos que diz santo, 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 Senhor, 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 que entrarão no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Irmão, a gente tem que estar preparado. A gente está preparado para estar diante do nosso administrador? A gente não tem que ter medo. A gente tem que estar preparado, irmão. E aqui existe mais uma lição. Uma delas é essa: tudo pertence ao Senhor. E o Senhor um dia vai pedir para você prestar conta. Pensa bem no que tu está fazendo da tua vida e o que você está fazendo com as coisas que Deus colocou ao teu cuidado. Por isso que eu falo: seja um exemplo no teu trabalho, seja um exemplo na tua casa. Outro detalhe que me chama a atenção aqui é no versículo 11. Se vocês forem honestos com as riquezas desse mundo, né? Se vocês forem honestos, estou pulando o 11. Pois, se vocês não forem honestos com as riquezas desse mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Honestidade, irmãos. Sinceridade, cuidado. Eu convivo com um irmão aqui que ele fica assustado com a desonestidade do povo. O Brasil, ele tem a fama do jeitinho. Isso não pode fazer parte da igreja do Senhor.
Por mais que faça, a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que lutar contra esse negócio do jeitinho, de dar vou dar o golpe, devolver troco e dizer que glória a Deus. Como eu já vi testemunha, a irmã não viu o dinheiro que era para dar e eu vim dar o testemunho que ficou tudo para mim. Uma surra. Irmão, vamos ajoelhar que eu quero orar por ti. Irmão, não estou brincando que eu já vi coisas assim. Irmão, o Senhor cegou o guarda, como é que era? Da fronteira. Eu estava com um monte de muamba. E Deus cegou. Que Deus cegou, cara? Que testemunho é esse? É ilegal. Não dá. E tem gente que ainda dá testemunho dizendo que foi Deus. Quer dizer, vai ele e Deus preso. Honestidade. Às vezes as pessoas não são honestas, eu não estou falando só em coisas materiais, dinheiro, bens. Honesto consigo mesmo. Tem gente que vem para a igreja e veste a roupa do crente. Eu boto a roupa do crente, que eu não ando assim direto em casa. Porque a gente deve estar bem diante do Senhor. Mas diante dos irmãos mais ainda. A gente deve se vestir de maneira adequada. Só isso. Mas, tem gente que não é honesto consigo mesmo, fica se enganando. Irmão, não para de se enganar. Porque vê como a gente se engana? Amanhã é o dia universal de começar a dieta. Tu nunca começou, vai começar amanhã. Aí, dá uma paradinha, deu um negócio errado, parou. Só na outra segunda-feira. E assim tem mais de não sei quantas pessoas, o ano está acabando. Quer ver coisa frustrante é final de ano. Aqueles planos de final de ano. Eu não faço na igreja, que isso aí é uma tortura. Chega final de ano, eu vou fazer. Esse ano vai ser assim, assim, assado. Nem chega, termina janeiro, já está frustrado. Não fez a leitura que ele queria fazer do ano todo da Bíblia, porque não começou a ler Gênesis. Aí diz assim, não, vou adiantar, amanhã eu vou ler 10 capítulos, porque eu dormi demais, eu não li 5. Aí começa a criar coisa para sofrer. Irmão, seja honesto primeiro com você, se conheça. A gente tem que se conhecer nossas limitações, onde a gente consegue ir. Porque às vezes a gente, na empolgação, a gente faz planos, ideias que vou fazer e acontecer, que vai ser bonito, e tu não faz. Aí tu chuta o balde e não quero mais saber de nada. Muita gente está abandonando o Senhor, porque fez planos muito maiores do que podia abraçar. Quantos irmãos vocês já conheceram que começaram na fé, aquele irmão que, meu Deus, era espiritual, que doía, hoje está afastado do caminho do Senhor? Olha que eu já conheci uns que eu me sentia o pior dos pecadores. Perto dele, ele orava todo dia, ele subia a monte de joelho, ele entregava jejum de 40 dias, de 50, ele ia para o céu. Aquele cara era espiritual. Hoje está afastado no baile, bebendo, fumando, está doido. Estou falando de gente que eu conheço. Foi demais, foi com muita fome, foi muito espiritual demais. Irmãos, tem que ser devagar e sempre. O segredo da fé é isso. Seja honesto consigo. Seja honesto. Eu vejo aqui, né, os dois aí são os vitoriosos que conseguem fazer aula de música comigo, fez um ano agora nós aí, lutando. Quanta gente passou por aqui, né? Quanta gente, não, eu vou aprender guitarra, que eu quero fazer uma banda, eu vou gravar um CD, e eu vou fazer isso. O cara não consegue passar do primeiro acorde. Desanima. Seja honesto com as coisas do Senhor e seja honesto consigo. Irmão, se você tem uma dificuldade, tem um pecado, tem alguma coisa, não dá uma de corajoso, foge. Se alguém tem problema com bebida, não bebe. Não, é só um copo. Não tem essa. Eu acho interessante o pessoal que trabalha com dependência química, que ele fala assim, mais um dia e mais outro dia. É um dia de cada vez, não é isso? Tem gente que quer resolver tudo na hora, faz uns planos bonitos, fala legal. Não, irmão. Seja honesto com as coisas desse mundo e seja honesto contigo. E seja honesto com Deus. Ore, fale com o Senhor. Apresenta para Deus assim, Senhor, eu sou limitado, aqui eu tenho problema, nisso eu não consigo fazer isso que eu queria fazer. Mas eu continuo olhando para o alvo. Por mais que a gente não consiga chegar lá, a gente não pode perder o foco. É Cristo, eu quero ser igual ao Senhor. E eu vou tentar de tudo para chegar lá. Mesmo que eu não consiga chegar, eu vou continuar olhando para Ele. É assim que a gente começa a ser honesto. Senhor, como Paulo fala, maldito pecador que eu sou. Mas ele continuava olhando para Cristo. A gente não pode desanimar porque a gente não conseguiu chegar lá.
A gente tem que continuar sempre lutando, dia após dia, sem desanimar. Então, honestidade, irmãos, é um detalhe nesse texto, para que a gente passe por esse mundo com essa certeza. Ser honesto com as coisas. E ser verdadeiro consigo mesmo. Seja honesto, Deus, irmão. Seja honesto. Lute para não deixar a corrupção tomar conta do teu coração. Não banalize coisas simples. Mas se você tem algum problema, também não te martirize. Peça ajuda do Senhor. Se não der de Deus, pede ajuda de um irmão. Ele vai te ajudar. Agora, seja honesto. E outro ponto que eu acho interessante aqui é no versículo 10. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será fiel nas coisas grandes. Sejam fiéis, irmãos, em detalhes. Sejam fiéis ao Senhor em tudo. Sejam caprichosos em coisas pequenas. A gente começa a ler um livro de uma página de cada vez. Tem gente que quer ler o livro todo num dia, não, às vezes não consegue. Aí desiste. Tem quantos pela metade, né? Sabe por quê? A gente quer terminar tudo num dia, aí já compra outro, depois já compra outro, fica com um monte de coisa para terminar. Quando a gente fica com um monte de pendência para terminar, a gente fica com um peso na consciência. Faça uma coisinha de cada vez. Se a torneira da tua pia está pingando, não espera chegar aquele dinheiro do 13º para reformar a casa. Arruma a torneira primeiro. O problema é que a gente quer resolver tudo numa vez só. Quando tiver o dinheirão, quando tiver a promoção, quando a gente conseguir tudo, a gente consegue resolver tudo. E vai deixando pequenas coisas. Não, a gente pode ir arrumando as pequenas coisas da nossa vida, uma de cada vez. Sejam fiéis nas pequenas coisas. Sejam fiéis na presença da casa do Senhor. Sejam fiéis em tudo aquilo que Deus te deu. Cuide. Ah, não posso ter um carro bom, então eu vou chutar o meu. Não, seja fiel naquilo que Deus te deu. Cuida. Cuida do que tem, caramba. Tá com carinho. E quando a gente fala em fidelidade à igreja, a gente sempre imagina ser só o dízimo e oferta. Não é só isso. É a presença, é o trabalho, é a nossa entrega à causa do Senhor. Sabe o que acontece? A gente se apega mais às coisas do mundo. Irmãos, tem muitas pessoas que são muito mais fiéis ao trabalho. O trabalho ele não falta. O trabalho ele chega no horário. O trabalho não tem descanso. O trabalho tu chega lá, não tem horário para ti, tu chega no horário certo, tu te esforça, ali é certo. E é semana após semana para trabalhar 8 horas. Isso tu não falta. Sabe por quê? Porque tu ganha. Por isso que ele fala aqui, o que é que move a tua vida? É o dinheiro? Por isso que ele fala, não dá para adorar o Senhor e adorar o dinheiro. O que é mais importante? É o dinheiro? Por isso que a gente dá mais importância ao trabalho. Agora o culto, eu estou cansado, estou doente. Se a gente entendesse que aqui é a coisa celestial, a coisa mais importante que Deus colocou para a gente estar em comunhão e crescendo na fé, a gente nunca faltaria, irmão. A gente até ligava para dizer assim, ó, queria um atestado espiritual para ficar em casa, mas você ia gostar de estar sempre na casa do Senhor. Estou usando só o exemplo da igreja, mas o que eu quero que a gente entenda é que o que Jesus está falando é esse apego ao mundo material, esse apego ao querer ter as coisas, esse apego ao trabalho, tudo, o trabalho é mais importante. Irmãos, tu vai morrer um dia. Pode ser amanhã, e aí? Pode ser hoje. Lá no céu tu vai chegar para Deus, ó Senhor, eu bati todos os pontos da minha firma. Coloca Deus em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas, diz a palavra. Bote o Senhor em primeiro lugar e Deus vai te abençoar. A gente diz que acredita em Deus até um certo ponto. Chegou na questão do dinheiro, não acredito em nada. A gente tem que crer de todo o coração que Deus cuida da gente, amém? Deus está cuidando da sua igreja, Deus está cuidando da tua vida, irmão. Deus não vai te deixar desamparado. Agora tu tem que confiar nele. Seja fiel nas pequenas coisas, que ele vai te colocar em coisas grandes. Seja fiel, irmão. É isso que ele pede.
A gente acha que a gente tem um controle de tudo sobre a nossa vida. Tu não tem controle de nada, irmãos. Deus controla todas as coisas. Deus está no controle de amanhã do teu trabalho, da tua família, dos teus filhos. Deus está controlando tudo. Então confia nele, vive com ele, que vai viver em paz. É simples. Seja fiel ao Senhor e deu. E seja fiel, ele pede para ser fiel em pequenos detalhes, em pequenas coisas. Deus quer mudar a história dessa igreja, Deus quer mudar a história da tua vida, Deus quer mudar tudo na tua vida. Mas para que isso aconteça realmente, você precisa confiar em Deus e entregar tudo para Ele. Entregar toda a tua vida para Deus. Não é para a igreja, não é para mim, é para o Senhor. A gente vive para Jesus. É por meio dele que a nossa fé começa, é Ele que aperfeiçoa, Ele que está cuidando da nossa vida, é Ele que te trouxe aqui. E você pode ter uma vida muito melhor, irmão. Você pode ter uma saúde espiritual maravilhosa. Você pode botar a cabeça no travesseiro e descansar e dizer assim, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Amém? E outro detalhe que eu quero encerrar, é que quando a gente usa a riqueza que ele fala aqui, desse mundo, para alcançar outras pessoas, é para lembrar no dia que as pessoas que você alcançar, quando você chegar ao céu, essas pessoas vão estar lá de braços abertos para te abraçar e dizer assim, irmão, foi por causa de ti que eu cheguei aqui. Foi por causa da teu testemunho, a tua vida, a tua pregação que eu estou aqui no céu. E eu quero te abraçar. A gente tem que lembrar disso. Deus nos chamou para ser missionários nesse mundo. E já tem muita gente que já subiu e está louco, te esperando lá em cima para te dar um abraço. Porque você pregou a palavra de vida para ele. Enquanto a equipe do louvor sobe à frente, queria encerrar cantando essa canção, quando chegar aquele dia. Quero terminar contando uma historinha de uma menina sobre honestidade. Essa menina era o seguinte, ela queria receber um elogio, ser a aluna do dia, não sei direito qual é o negócio. Mas todo aluno daquele colégio, no final do semestre, ele recebia um elogio, recebia uma estrelinha, quem tinha boas notas, quem era o aluno do mês. Mas só era aluno do mês as pessoas que tinham boas notas. E todas as amigas dela conseguiam tirar boas notas. E ela foi perguntar, como é que tu consegue? Ah, eu colo. Todo mundo aqui cola. E ela disse assim, não posso colar porque eu sou cristã, isso aí não é legal. Eu não vou fazer isso. Ah, mas se tu não colar, tu nunca vai ser aluna do mês. Ah, não, então eu não vou ser. Teve uma certa prova que uma amiga dela viu que ela queria ser, ela fez um papelzinho e jogou. Jogou para ela. Ela pegou aquele papel, olhou, estava todo o gabarito da prova. Ela disse, não posso colar. Deus é maior, eu sirvo o Senhor. Ela amassou o papel e jogou fora. Nisso que ela jogou fora, a professora viu ela jogando o papel fora. Acabou a prova, tal, a professora terminou tudo, os alunos foram embora, ela foi lá e pegou o papel, olhou, viu que era a prova, o gabarito da prova. A professora logo julgou imediatamente, poxa, logo essa menina cristã, coisa feia, colando. Ela ficou indignada com a aluna, ela nem viu. Aí chegou o dia da prova, de corrigir as provas. Aí quando ela pega a prova dessa menina, ela já ia logo, já queria passar um 0 direto, ela começa a conferir. E ela começou a ver que a nota daquela menina não foi muito boa. Para falar a verdade, a prova dela foi bem ruim. Ela não ia tirar uma boa nota. E a professora ficou chocada com aquilo. Disse, poxa, eu julguei mal essa menina. Eu julguei mal ela. Aí chegou o dia da promoção lá do aluno do mês. Quem que ela chama? Chamou essa menina. Ela ficou toda feliz, mas eu tirei uma nota tão ruim, ela passou de ano. Como eu, ela tirava nota 7 e passava na média. E ela não entendeu, aí a professora falou, isso foi o testemunho dessa moça, dessa menina. Ela foi honesta, irmão. E quando a gente é honesta, no tempo certo, Deus vai nos honrar. No tempo certo, Deus vai te colocar no lugar de honra. E tudo que tu está fazendo nessa vida é para salvar muitas vidas. Tudo que você está fazendo aqui, um dia, Deus vai te dar a glória no céu. Quando terminar essa vida, tu vai ver muitas pessoas que vão correndo para te abraçar. Como diz essa canção aí. Amém?